Eu posso que vai ser na gravação depois. Ah, agora sim, gravando. Então, boa noite a todos. Né? Hoje, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. E uma data tão importante como essa faz justo a gente tratar sobre um assunto muito importante, né? Mulheres na ciência. E a gente convidou a Carolina Brito, né? A doutora Carolina Brito, lá da URGS, para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, né? Eu fiz esse convite já há um tempo. Então, muito obrigado, Carolina, por ter aceito, né? Essa aqui é uma iniciativa em parceria, né, do programa de pós-graduação em ecologia e do curso de ciências biológicas aqui da URI, né? Então, já agradeço a todos que puderam, né, tirar um tempinho para assistir, prestigiar. Espero que todos aproveitem bem, espero que todos estejam bem, né, apesar de tudo. E, bom, vamos lá, né? Vamos falar sobre esse assunto tão pertinente, né, numa data tão pertinente, de tudo que se avançou, mas ainda falta avançar muito. E acredito que a Carolina vai falar muito sobre igualdade, sobre condições de crescimento na profissão, sobre questões salariais, sobre representatividade, sobre estímulo a jovens cientistas. Então, eu acho que vai ser uma fala bem bacana, né, para a gente aprender bastante, mas também tirar um tempinho para pensar, refletir um pouco. Então, deixa eu apresentar aqui a nossa palestrante. A Carolina Brito, ela tem graduação em Física, mestrado em Física e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem um doutorado sanduíche na Comissão de Energia Atômica lá na França. Também nessa instituição foi o primeiro pós-doc dela. E o segundo pós-doc foi em Leiden, na Holanda. E em 2018 foi professora convidada do EPFL lá na Suíça, né? E é professora associada do Departamento de Física da URGS. E ela tem participações nas áreas de pesquisa, como propriedades de molhabilidade de superfícies hidrofóbicas e sistemas complexos, como, por exemplo, materiais amorfos e sistemas de dinâmicas lentas. Foi membro do grupo de trabalho sobre questão de gênero, ligado à Sociedade Brasileira de Física, entre 2016 e 2020. É coordenadora do programa de extensão Meninas na Ciência, Lugar de Mulher, e apresentadora e produtora do podcast de divulgação científica Fronteiras da Ciência, do qual eu sou muito fã. Foi nomeada como membro da Comissão de Física e Estatística da International Union of Pure and Applied Physics, para o período de 2018 a 2020, e é editora-chefe do Journal Paper in Physics. Então, Carolina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, fique bem à vontade, e uma ótima fala para ti, e depois a gente abre para perguntas. Tá bom. Então, muito obrigada, Rodrigo, pela oportunidade, né, pelo convite para falar hoje aqui na URI, né, com vocês nesse mestrado conjunto. Assim, se vocês quiserem perguntar no meio também tá bom, né, assim, parar um pouco se tiver alguma dúvida, então a minha apresentação, eu preparei para, acho que vai durar em torno de 1 hora, mas assim, se vocês quiserem parar e conversar antes também pode ser, por mim tá ótimo. E depois eu vou continuando. Rodrigo, tu vê minha tela? Sim, está carregando aqui. Agora abriu. Uhum. Então tá. Então, bom, vou falar com a minha tela agora, lembrando que vocês estão aí atrás. Então, bom, o Rodrigo me apresentou já, né, quem eu sou, e eu vou falar um pouco dos meus projetos mais para o final, quando eu for falar sobre a questão de como que a gente resolve esses problemas. Mas que problemas são esses, né? Então, hoje eu dividi minha apresentação em 4 partes, que não tem o mesmo tamanho, mas eu queria primeiro dizer quais são os problemas, dizer, e daí, né? Por que são problemas, na verdade? Por que eu tenho que me importar com isso? Fala das causas desse problema, desses tipos de problemas, porque são mais de um, e depois pincelar o que fazer, né? Eu trouxe algumas ideias e, na verdade, bastante coisa que eu faço, então não é não é um monte de coisa, vocês vão ver que são pontuais, tá? Bem, então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, responder a pergunta se de fato há poucas mulheres na ciência, né? Porque é uma pergunta relevante. A gente escuta isso, mas será que realmente são poucas? Então, aqui eu trouxe uma foto da biologia, formatura de biologia da URGS, acho que é de 2019. Mas aqui, essa foto, ela representa os cursos de bio, né? Então, biologia, biomedicina, medicina, farmácia, esses cursos. E aqui o que vocês estão vendo é que, em primeiro lugar, a escala está cheia de pessoas. E, em segundo lugar, vocês talvez não vejam, mas tem um monte de mulher. Tem mais da metade são mulheres. Depois eu trouxe uma foto do curso de Direito da URGS, formatura da URGS, então é nessa escada também que vocês estão vendo, né? Uma escada que é praxe, tirar foto lá na formatura. Vocês também estão vendo que está cheia a escada e
mais da metade são mulheres. Tá? Então, aqui o curso de Direito fala um pouco das ciências sociais e humanas. Tá? Então, ciência política, direito, sociologia, tem essas características de ter mais gente e mais da metade são mulheres. Claro que há exceções, tá? Mas a regra é essa. E aqui eu trago uma foto da física. Na mesma escada, inclusive eu estou aqui do lado, ó, só que eu, nessa é uma foto da minha formatura, que ainda é representativa do que acontece hoje. Então, a primeira coisa que vocês estão vendo aqui é que não tem gente nessa foto. Tá? Vocês estão vendo que a escada está vazia. E a segunda coisa é que dessas poucas pessoas, poucas são mulheres. Então, se vocês quiserem responder, será que são poucas? Percentualmente, há poucas mulheres nas áreas de exatas. Então, física, química, engenharias, isso aqui que vocês estão vendo é representativo. Há poucas pessoas, em particular poucas mulheres. Então, esse que é o problema que eu queria comentar com vocês. Mas aí tem um problema que é um buraco mais embaixo, que é o seguinte: o Brasil tem poucas pessoas formadas em nível superior. Então, aqui vocês estão vendo uns dados da Education at Glance, lá da OCDE, e os países aqui no eixo X, no eixo Y, em quadradinhos, estão no percentual da população com nível superior. Então, o país que mais tem gente em nível superior é a Coreia do Sul, 70%, e aqui nesse gráfico que menos tem é o Brasil, tá? Com 16%. Vocês estão vendo também aqui o triângulo, é como que a gente está, o percentual de pessoas formadas na geração mais antiga, né? Mais velho. Então, a gente também nota que a Coreia do Sul teve um baita de um pulo, né? Então, num tempo de alguns 50 anos, menos que isso, passou de 20% para 70% da população formada. No Brasil, houve um salto menor. Então, aqui eu quero salientar para vocês que tem um mito que se diz no Brasil que há muita gente com nível superior, muita gente com doutorado. Isso não é verdade. Mesmo se a gente compara com os nossos vizinhos Colômbia e Chile, nós temos quase a metade do que eles têm de gente formada. Então, notem que nós não temos muitas pessoas formadas no Brasil. E aí, quando a gente olha o recorte por área, como as minhas fotos estavam ilustrando ali no começo, o que a gente percebe? As humanidades e sociais, aqui tem os bonequinhos todos aqui, que eu dividi em masculino e feminino, mas se vocês olharem a quantidade de bonequinho, denota também a proporção de pessoas que fazem humanidades e sociais, as que fazem saúde agrária e as que estão no STEAM. Aqui, STEAM são as áreas de engenharia, física, computação, matemática e a ciência biológica também está aqui, tá? Dentro do STEAM. Então, notem o seguinte, que a primeira coisa que vocês estão vendo aqui é que tem muito mais gente em humanidades sociais, muito menos aqui no STEAM, mas que, sobretudo, o STEAM aqui, nessas áreas de ciências exatas e tecnológicas, que eu vou me referir assim, tem muito pouca mulher. Em todas as demais, olha, pessoal, humanidade, saúde, agrária, tem mais mulher que homem, mais bonequinha aqui de lilás do que os meninos, do que homem, né, de amarelo, exceto nos STEAM Field. Então, o que acontece? A gente tem poucas pessoas formadas no Brasil, nós temos poucas pessoas formadas em exatas, e dessas poucas pessoas, pouquíssimas são mulheres. Então, notem que o problema vai se afunilando. E aí, quando a gente quer estudar, vamos olhar um pouquinho mais a fundo quem são esses percentuais aqui que fazem exatas e tecnológicas. E o que a gente descobre é que não há diversidade sob nenhum marcador. Então, aqui eu trouxe um estudo para vocês que nós fizemos na física, tá, no Brasil. Então, isso aqui é um recorte de uma parte, né, que é só a física, mas ela é similar ao resto, que nos mostra que, notem em termos de raça e cor, né, 61% de brancos e somente 5% de pessoas pretas. Ou seja, a ciência é feita pelas pessoas brancas, essencialmente, né? Aqui, de novo, a questão das mulheres, né, que é só um terço, maioria de cisgênero, maioria de heterossexual. E quando eu olho em relação à geografia da pessoa, onde é que ela vem, onde é que estão os cientistas no Brasil, eu também encontro que existe uma concentração. Isso aqui é a distribuição geográfica dos membros titulares da Academia Brasileira de Ciência. Então, topo de carreira. O que a gente está vendo aqui? Há uma concentração de pessoas no Sudeste. E menos de 1% dos membros titulares na região Norte. Então, vejam, o que a gente está vendo aqui? A ciência, na verdade, ela não é diversa sob nenhum aspecto.
não só a gente tem poucas mulheres, nas áreas exatas e tecnológicas em particular, como a gente não tem pessoas negras, a gente não tem diversidade de orientação sexual, a gente não tem diversidade de origem geográfica. Tá? Então, existe realmente uma concentração de pessoas que nos fazem entender que, né, tem pouca diversidade. Mas o problema não acaba aí, o problema também está no que a gente chama de efeito tesoura, tá, pessoal? Porque assim, ó, o que a gente já sabe hoje no Brasil? Olhem só que interessante. Mais da metade das pessoas que se formam no Brasil, das graduandas, são mulheres. Só que daí, no doutorado, aqui nós somos 50%. Pesquisadoras, 36%. E na Academia Brasileira de Ciências, 14%. Então, notem que no decorrer da carreira, existe esse chamado efeito tesoura, que a gente vai discutir depois sobre ele, né? Mas isso aqui, ele acontece em todas as áreas, não é só nas exatas, não é só nas humanitárias, todas que a gente tem estatística no Brasil, no mundo, e inclusive não só nas acadêmicas, eu vou mostrar um pouquinho. Aqui eu trouxe um dado internacional, que eles mostram o pipeline, que eles chamam, né? O leak pipeline, que é esse monte de furos aqui nesse tubo, né? Então, de novo, lá nos Estados Unidos também, mais da metade das pessoas formadas são mulheres, depois com mestrado baixam 53%, depois com doutorado baixa, e as mulheres pesquisadoras vão a 30%. Então, de novo, né, tem esse recorte. E olhem só que coisa incrível esse aqui. Esse aqui, então, é um parte que eu acabei de mostrar, né? Que alunas graduadas, a mais da metade, e vai diminuindo. Quando chega nessas áreas técnicas aqui, ó, por exemplo, coordenadores do CNPq, né? Que são pessoas que digamos assim, que ajudam a elaborar política científica, tem uma queda de 30%, mas aí presidente da SBPC, presidente da CAPES, presidente das FAPES, que são as FAPERGs, no nosso caso, no Rio Grande do Sul, ministro da Educação, presidente da ABC, nunca houve nenhuma mulher. Ministro da Ciência e Tecnologia, nunca houve nenhuma mulher. Então, a gente nota que esse recorte, ele não cessa, né? A escadinha, assim, esse efeito tesoura, ele vai acontecendo no decorrer da carreira da mulher, ela vai perdendo espaço. Mas isso também acontece, não só na academia, isso aqui é um gráfico que eu peguei de um curso dado pela Margarete Goldenberg, num curso de EAD que eu vou comentar mais para frente, mas a Margarete mostra essa questão, né, do efeito tesoura nas empresas, no mundo empresarial, no mundo corporativo. Observem que os CEOs lá em topo de carreira de empresas e conselheiros, as mulheres chegam a somente 3%. Então, notem que o efeito tesoura aqui também é brutal. Quando eu olho esse recorte em termos de cor, é ainda pior. Então, aqui, de novo, eu trouxe essa outra representação que eles usam aqui, é um relatório da McKinsey, que mostra que, se a gente olha, por exemplo, os homens brancos, né, são 35% no começo da carreira e são 70% dos CEOs das empresas. Enquanto que as mulheres pretas, né, de cor, no caso aqui, porque também eles incluem amarelos, né, tem outras etnias aqui também, 18% e chegam a 4% no topo de carreira. Então, esse efeito que varre as mulheres para fora da carreira, isso aqui é muito universal, em todas as carreiras, em todos os lugares do mundo. E aqui eu trouxe um outro aspecto, né, do mercado de trabalho com as mulheres, que é o fato de que as mulheres no Brasil, elas ganham 3/4 do que ganham os homens, né? Isso aqui é dado estatístico. Metade das mulheres perdem o emprego após o primeiro filho, então elas saem para a licença maternidade, que é obrigatória, e muitas delas não voltam, e quando voltam não dura um ano no emprego. E aqui é uma questão de ambição, né? Então, aqui é a ambição das mulheres, né, e dos homens, que são praticamente iguais aqui no Brasil, né? Então, elas têm 66% e eles aqui 72% de vontade, né, de chegar no nível superior. Então, isso aqui teria um recorte do mercado de trabalho que eu também peguei desse módulo da Margarete Goldenberg, só para dar uma ideia do mercado de trabalho. Então, pessoal, aqui eu trago uma foto, né, que para quem é físico é realmente uma foto muito emblemática. Então, assim, grandes monstros sagrados da física nessa foto, né? Então, Einstein, Schrödinger está lá,
Planck. Então, assim, tem realmente pessoas aqui incríveis, né? Mecânica quântica, os livros que a gente lê. E essa foto tem algumas características incríveis, que é o fato de que só tem uma mulher aqui, né? Que é a Marie Curie. Para você ter uma ideia, a Marie Curie foi a única pessoa da história a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Ela ganhou em Química e em Física. Então, assim, ela está aqui porque ela realmente era um expoente do expoente do expoente. Mas fora o fato de que só tem uma mulher aqui, são todos homens brancos. Né? E se vocês não sabem, mas eu posso dizer, isso aqui é tudo pessoas que trabalham na Europa e nos Estados Unidos. Então, essa foto, ela resume um pouco o que eu estava dizendo antes, né? Quer dizer, a ciência, aqui, claro, aqui é física, que é talvez um pouco mais grave, mas a ciência, ela é feita por homens brancos e, no caso do mundo, americanos e europeus, tá? Aí a gente pode se perguntar, tá, tudo bem, a gente tá melhorando, né? Só esperar um pouquinho mais, afinal de contas, os mulheres acabaram de entrar no mercado e tal. Mas aí eu faço uma reflexão com vocês, que é o fato de que essa foto aqui foi tirada em Solvay, em 1927, que Solvay é uma conferência muito importante, que você tem que ser convidado a participar, não basta querer. E notem, essa foto foi tirada em 2011, quase um século depois, no mesmo lugar que vocês estão vendo aqui circulados 2 mulheres, ou seja, a situação quase um século depois não melhorou, né? Proporcionalmente tem mais ou menos a mesma quantidade de mulher para homem. Se vocês olham aqui, vocês não têm pessoas pretas, então a gente continua com esta falta total de diversidade. E aqui talvez tenha um ou outro asiático que agora começou a entrar no mercado também da pesquisa, mas a ciência continua completamente não diversa, né? Então, aí a gente pode quantificar um pouquinho, né, sobre essa questão de dizer, será que basta esperar? E aqui eu trago uma imagem para vocês das bolsas de pesquisa, né, do CNPq, de 2001 a 2005, a proporção de mulheres aqui em vermelho, de homens em azul. O que a gente está vendo é um leve aumento aqui, né? Um aumento bem devagarinho, que nos indica, se a gente extrapolar essa curva, que a gente pode sentar e esperar, né? Porque se nada for feito, o mundo vai continuar assim durante muitos anos. Então, eu vou resumir essas estatísticas antes de passar para a parte 2 da minha apresentação, que é: 1. Não há diversidade na ciência. A diversidade diminui ao longo da carreira. Eu não mostrei aqui, mas a gente tem dados para pessoas pretas, o percentual de pessoas início de carreira. Ah, não, mostrei só no mundo corporativo, mas não mostrei da física. Também decai. E a evolução é muito lenta. Tá? Então, esse é o resumo dos problemas que eu queria trazer para vocês. Mas aí a gente tem que se perguntar, ok, né? Tem muita gente que pensa, eu já escutei, tá tudo bem, porque afinal de contas a tecnologia está aí, a ciência já evoluiu, a gente, né, a expectativa de vida dobrou em poucos séculos, né? Então, para que a gente precisa se incomodar, né? Se afinal de contas está tudo bem. Acontece que diversidade, a gente tem estudado muito diversidade nos últimos tempos, e a diversidade traz diversas vantagens. É claro que a gente sempre pensa na questão de justiça, e de fato é, né? A diversidade e inclusão é justo, mas também se tem descoberto outras vantagens da diversidade. Por exemplo, tem um estudo da McKinsey que mostra que eles pegaram as 500 empresas que são mais lucrativas e mostram que elas também são as mais diversas em termos de gênero e de etnia. Né? Então, existe um ganho, eles pegaram aqui, classificaram, né, entre as 500 mais diversas em termos de gênero. Então, se tu compara o quartil, né, as primeiras 125 mais diversas, elas têm um lucro de aproximadamente 15% a mais com relação às empresas menos diversas. E esse ganho é ainda maior quando a gente considera a diversidade étnica, né, onde chega a ser até 35%. Mas, claro que lucro, então, como é que a gente pode explicar, né, que afinal de contas, por que diversidade traz lucro? E aí existe os psicólogos estudam isso bastante, né, e existe uma explicação para isso, que é uma espécie de mecanismo de aumento de produtividade, porque a ideia é que se tu chega num lugar onde todo mundo é igual a ti, tu não vai trazer nada novo, tu não vai te esforçar para fazer nada novo, porque tu é igual a todo mundo. Então, eles estudam isso e entendem que a diversidade, através desse mecanismo, ela consegue aumentar a produtividade e, na verdade, cria uma espécie de inteligência coletiva, né? Que não é
na verdade, não é que 1 mais 1 são 2, mas, na verdade, quando tu unifica 1 mais 1 nesse caso, tu tem um ganho maior que o ganho linear. Tá? Então, essas são as explicações de estudos, né, que tentam entender esse fenômeno de por que a diversidade traz mais lucro e, às vezes, em artigo científico, traz mais citações. Bem, mas eu queria trazer para vocês um outro aspecto que é mais palpável, né, que é o fato de que a não diversidade pode causar mortes. E aqui, se vocês forem à internet buscar esse dado que eu vou trazer aqui, vocês vão encontrar um monte de artigos, vários científicos, várias reportagens de jornal, onde mostra que a chance que as mulheres têm de se machucar feio num acidente de carro é maior que a dos homens. E aí tu estuda por que acontece isso, né? E a razão é que os manequins de teste do cinto de segurança, eles são homens médios, altura de homem médio, estatura de homem, tamanho, peso. Então, o cinto de segurança, o airbag, todos os materiais de segurança, eles são desenhados para homens que têm uma estatura e um peso, etc., mediano. Então, notem que não levar em conta a diversidade pode matar. E pensem, né, assim, o fato de que os homens que estão aqui elaborando esse tipo de teste são provavelmente eles que se enxergam e montam um manequim desse tipo, né? Se tivesse mais diversidade, mas mulheres pensando esse tipo de teste, elas provavelmente diriam, pera um pouquinho, esse senhor aqui não me representa, preciso ser um pouquinho menor, porque a gente tem uma estatura um pouco menor peso, etc. Um outro exemplo, que não tem a ver com gênero, mas tem a ver com cor de pele, é que recentemente, agora na pandemia, essa história apareceu, mas ela já é mais antiga. É sabido que os oxímetros têm mais precisão em pele branca do que em pele preta. E a razão é que eles foram calibrados para peles brancas. Então, de novo, né, não levar em conta a diversidade é um problema objetivamente. Bom, então isso são algumas das razões, né, de por que eu me importo com diversidade. A gente poderia aqui discutir outras, eu estou aberta a debater, caso vocês queiram botar nesse assunto, que eu acho que é um assunto relevante. Mas eu queria agora gastar um tempo discutindo as causas, né? Por que afinal de contas, as mulheres têm essa perda tão dramática de representatividade ao longo da carreira? O que acontece, né? Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é uma coisa que transcende o gênero, né? Que não é uma questão de ser mulher ou ser homem, mas é o fato de que hoje, né, há algum tempo, existe um desprezo ao conhecimento científico. Então, isso eu acho que é um grande impedimento para que as pessoas procurem ciência, né? Eu mostrei para vocês ali logo no começo ali que tem muito pouca gente nas áreas de STEAM, mas a ciência em geral, elas não são muito procuradas, não são muito, digamos assim, valorizadas. Então, por exemplo, né, um exemplo claro, né, os movimentos anti-vacinação, que hoje em dia, em plena pandemia, depois de um ano com esse sofrimento todo, a gente continua vendo gente que está trabalhando contra a vacinação. É uma coisa que é assustadora. O negacionismo sobre mudanças climáticas, né, pessoal? Isso aqui tem um corpo de evidências muito grande de que elas existem e que elas não são naturais. Assim, existe consenso científico, apesar de algumas pessoas tentarem preconizar que não. O fato de que a Terra é plana, né? Por favor, isso aqui faz tantos séculos que a gente sabe como medir, até um pauzinho cravado no chão já consegue nos indicar que a Terra não é plana, né? Então, são coisas assim bastante impressionantes. E claro, cloroquina, esses kits anti-Covid que a gente está vendo, são alguns exemplos, né? Que eu classifico como um desprezo ao conhecimento científico. E eu trouxe aqui para vocês essa charge, que eu acho que resume um pouco o que eu estou dizendo, que é o fato de que aqui tem uma mulher, né, estudando aqui uma tese, milhares de cientistas fazendo teses e mestrados e graduação e fazendo cálculos, e aí eles conseguem criar um foguete que vai levar até um certo ponto de uma órbita um satélite que será colocado em órbita em torno da Terra para que o João Ninguém pegue a internet, que é fruto de muito estudo, de muito trabalho, de muita ciência e tecnologia, para escrever que a Terra é plana. Né? O cara não está nem sabendo que ele está usando décadas, séculos de estudos para dizer, para negar o óbvio, tá? Para negar aquilo que ele só está usando porque a Terra não é plana. Né? Então, essa charte para mim aqui ela é bastante importante e que leva a essa falta de reconhecimento social. Então, para mim, uma causa realmente importante da falta de atração de mulheres para a ciência, ela transcende o gênero, ela também é relacionada à falta de interesse pela ciência. Isso é uma coisa que a gente precisa
passar, né? Assim, precisaríamos, né? Seria uma coisa importante. Bom, chegando na questão de gênero, né? Tem as questões dos estereótipos de gênero. Então, aqui eu convido você agora, como a gente está fazendo tudo online, vocês podem agora fazer esse experimento, se vocês quiserem, e ao Google, escrevam meninas no laboratório, jogos, né? Para meninas no laboratório. E o que vocês vão encontrar é um site que tem um monte de jogos para meninas. Notem que todos são azul rosa. Isso, e o único jogo, desculpa, desse site que inclui laboratório é esse aqui, que tem, diga-se de passagem, uma menina loirinha de olho claro, né? Com a vassoura na mão, e ela, o objetivo dela, então vejam, o cientista acabou de fazer uma experiência no laboratório e fez uma grande bagunça, e o objetivo dela é limpar o laboratório. Então, notem que esses estereótipos são construídos muito cedo, porque essa criança aqui que vai brincar nisso aqui tem que ser da ordem de 2, 3 anos de idade. Então, ela já começa aprendendo que o espaço dela no laboratório é como limpeza. E eu quero repetir que eu não considero ruim limpar o laboratório, acho que todo mundo que faz pesquisa tem que fazer limpar seu laboratório, mas não pode ser esse o único espaço, né, de uma mulher no laboratório. Bom, e por que esses estereótipos são problemáticos? Eles são problemáticos porque eles é medido qualitativamente, quantitativamente, que as meninas perdem a autoestima muito cedo. Então, aqui foi feito um estudo, que foi publicado em 2017, onde eles contam para meninas e meninos de 5 anos de idade uma história de uma pessoa muito, muito, muito inteligente, sem dizer que se é mulher ou homem. E ao final perguntam para o menino e menina se é mulher ou homem. As meninas associam uma mulher e os meninos a um homem. Então, aos 5 anos, a criança associa o seu próprio gênero a uma pessoa muito inteligente. No entanto, aos 7 anos, quando eles repetem o experimento, essa autoestima cai. Ou seja, mulheres e homens acham que pessoas inteligentes são homens. Tá? Então, notem que de 5 para 7. Claro que isso aqui pode ter uma variação, né? Pode ser isso aqui feito nos Estados Unidos e tal, enfim, mas é muito cedo. Né? E esse mesmo estudo ele faz assim, ele separa um joguinho, cada um num canto, um joguinho que e eles dizem, olha, o joguinho que está do lado de lá é para crianças, é para pessoas muito esforçadas, né? E o do outro lado lá é para pessoas muito inteligentes. E o que acaba acontecendo é que as meninas migram para o lado do jogo que exige esforço. Então notem que muito cedo as meninas elas aprendem que elas não são suficientemente boas, né? Que elas podem no máximo ser esforçadas, mas não podem ser inteligentes. E por que isso tem a ver com a escolha de carreira? Tem a ver porque carreira também é estereotipada. Então as pessoas também acham que fazer física, matemática é coisa de pessoa genial. Então as crianças que perderam autoestima aos 6 anos de idade já não vão se sentir capazes de buscar uma área como matemática, por exemplo. Tá? Então desde muito cedo a gente barra as crianças. Mas, claro que essa causa que eu comentei anteriormente é uma causa interna, digamos assim, os estereótipos de gênero que levam as crianças a se sentirem menos inteligentes não buscam as áreas. Mas tem outros problemas que não são internos, mas vêm da sociedade. E aqui eu acho que esse aspecto, que é o viés inconsciente, é um aspecto muito importante, que é um mecanismo muito crucial que barra a ascensão das mulheres. Então, o que é esse viés inconsciente? São estereótipos que a gente tem, né, introjetados em nós, que faz com que, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa negra, por exemplo, a gente possa ter medo delas, associar, por exemplo, com um criminoso, ou a gente olha para aquela pessoa que é mulher e acha que ela é muito inteligente. São esses estereótipos que a gente tem, né? Todo mundo tem um pouquinho, mas na verdade não consegue, assim, nasceu com aquilo, nasceu não, foi criado naquele ambiente, introjetou aquilo e precisa de bastante consciência para conseguir passar esse problema. E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês que foi feito, eles enviaram 127 currículos idênticos pela internet para uma vaga de chefe de laboratório. Eles dividiram, metade do currículo tinha a mulher Jennifer e metade do currículo era do John. Então, a única diferença do currículo era o nome da criatura. E notem que o John, ele foi classificado, que o John é o cinza escuro. Ele foi mais competente que a Jennifer, ele tinha mais capacidade de orientação que a Jennifer, ele receberia um salário 20% maior que o dela, baseados exatamente no mesmo currículo. Então, pessoal, todo mundo é um pouco machista, todo mundo é um pouco racista, todo mundo é um pouco homofóbico, todo mundo é um pouco gordofóbico. Isso aqui que são coisas que a gente precisa saber para que, quando a gente faça uma análise,
a gente tem que entender racionalmente que isso acontece para tentar controlar esse tipo de viés, porque senão a gente realmente barra as pessoas por uma questão de estereótipo. Tem um outro problema que a gente chama de beliscões do dia a dia. Isso também eu acho que é um elemento importante, porque muita gente, já ouvi falar muito disso, de que as mulheres não teriam vontade de subir na carreira, né? Afinal de contas, elas querem cuidar do marido e dos filhos. Mas tem um estudo muito grande feito, que foi pela BCG. Eles fizeram um estudo onde eles estudaram 400 mil pessoas na Europa e eles perguntaram, isso no mundo corporativo, e eles perguntaram para as pessoas quais eram as ambições das pessoas. O que eles notaram? Tanto homem quanto mulher têm ambição mais ou menos parecida no começo da carreira e ambos perdem um pouco da ambição no decorrer da carreira. Mas as mulheres despencam a sua ambição. E aí eles perguntam por quê? É a família? São os filhos? E a resposta não é essa. A resposta são os ambientes sexistas que existem nas empresas. Agora vamos transpor isso para o nosso ambiente acadêmico, né? Pessoal, a gente tem também um problema de beliscões no dia a dia. Então, por exemplo, tá? Isso aqui aconteceu em Porto Alegre, um professor de direito da PUC teria dito em sala de aula que as leis são como as mulheres foram feitas para serem violadas. Então, isso aqui repercutiu, estava no jornal da Zero Hora, né? E nada aconteceu com esse professor. Claro que ele é um piadista, entre aspas, né? E pensa que esse tipo de frase aqui é uma frase sem problemas. Nós fizemos na URGS uma campanha chamada Hashtag Esse Meu Professor, e que é uma campanha onde as pessoas colocam frases machistas, denunciam frases machistas dos seus professores. A gente escrevia as frases num papel e colava na parede da universidade. Apareceram frases bastante impressionantes, né? Então, que nos mostram, né, que as mulheres, elas vivem esse tipo de ambiente, né, de maneira muito corriqueira. Então, outros beliscões do dia a dia é, por exemplo, o fato de que as mulheres e homens, né, com cabelo branco não têm o mesmo tratamento. Os homens são experientes, as mulheres são velhas. E ser velho no Brasil é um defeito, né? Então, isso aqui é um problema bem importante. Ser velho e mulher, então, é um problemão. A outra história, tá, os dois vêm junto, né? É o fato de que o homem, quando limpa a casa, quando trabalha junto, ou quando sai para buscar o seu filho na escola, ele é considerado um rockstar, né? Então, assim, ele é uma supervalorização do trabalho masculino, que inclusive nos levou a escrever um artigo no Globo com a professora Márcia, que a gente chama isso aqui de efeito Rodrigo Hilbert, né? Porque vocês conhecem, quase todo mundo, acho que todo mundo sabe quem é o Rodrigo Hilbert, que é lá o loiro bonitão, casado com a loira bonitona, que, assim, ele é simplesmente endeusado, porque o cara cozinha, enfim, cuida dos filhos, né? Então a gente chama isso aqui, para nós, é o efeito Rodrigo Hilbert, né? Que as mulheres, quando trabalham, não fazem mais que a sua obrigação e os homens são superstars. Aí tem uma outra causa que eu quero comentar também, que é uma causa que eu tenho incluído muito nas minhas apresentações, porque eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, que é o assédio. A gente tem feito, a gente fez esse levantamento na URGS, onde nós vimos que o assédio moral ele é da ordem de 50% entre técnicos administrativos, quase 50% entre docentes e um pouco menor entre discentes. O assédio sexual ele tem menor percentual, né? Ele é da ordem de 12 a 15%, mas os dois têm essa característica aqui, eles têm perfil, tá? Então, eles ocorrem mais com mulheres do que com homens, mais com pessoas homossexuais e mais com pessoas negras, né? Então, o assédio ele é um problema que ele é muito grave, acontece muito e ele não é distribuído de maneira homogênea, tá? Então, a gente também, nessa pesquisa, a gente perguntava se as pessoas denunciavam, né? E, basicamente, o assédio é denunciado por menos de 10% das vítimas. E as razões são várias, mas, basicamente, as pessoas não acham que não tem prova, não tem testemunha, ou não sabiam dos canais de denúncia, ou não acreditam, tá? Então, é um problema que é silenciado, né? E a gente tem escutado cada vez mais agora na mídia, nessa questão da Globo, né? A gente tem visto isso, às vezes vai para a mídia de vez em quando, mas, enfim, é um ou outro caso. Mas, na verdade, quando a gente faz um levantamento na nossa instituição, nós percebemos que é um problema enorme, né? Que precisa ser também, enfim, discutido.
Bem, e por fim eu queria comentar uma outra causa, né, deste efeito tesoura que varre as mulheres para fora da carreira, é a questão da maternidade, o cuidado, né? Porque um dos cuidados é com filho, mas também tem cuidado com pessoas mais velhas, que é também um dado importante. Então, aqui eu trouxe o IBGE em 2018, ele traz um dado estatístico que no Brasil as mulheres trabalham quase o dobro do tempo com afazeres domésticos. Tá? Então, acho que da ordem de 19 horas por semana e os homens 10. Esse trabalho, né, que não é remunerado, ele é estimado pela Oxfam, que é uma ONG, que ele vale da ordem de 11 trilhões de dólares. Tá, mas como assim que ele vale? É assim, imaginem que eu sou uma mulher que para eu ir trabalhar, eu boto meu filho na creche. Bom, eu gasto R$ 1.000 na creche por mês, por exemplo. Se eu não for trabalhar, eu posso ficar com esse filho. Então, eu deixo de gastar R$ 1.000. Então, na verdade, esse valor que as mulheres, que o trabalho das mulheres, né, não conta, não é contabilizado no PIB, ele é estimado como alguma coisa que é da ordem de 3 vezes mercado de tecnologia. Ou seja, as mulheres são responsáveis por um trabalho não remunerado que poderia gerar muita riqueza. E, por fim, eu queria comentar os trabalhos do projeto Parenting Science, que mostrou agora na pandemia, um dos dados que eles mostraram é que a pandemia, claro, ela bateu mais forte para mulheres com filhos, né? Assim, quem consegue trabalhar normalmente em casa, as mulheres com filho, uma minoria total está conseguindo. Então, isso já foi mostrado por diversos trabalhos, né? Tanto no mundo científico quanto fora, que as mulheres estão sofrendo mais com essa pandemia porque elas se ocupam mais do lar e dos cuidados, né? Domésticos. Então, isso também é um problema, porque, claro, o tempo que tu não gasta trabalhando, tu está gastando em casa e, portanto, lógico, tu perde espaço no mercado de trabalho. Bom, então, essas são várias causas, né? Eu falei várias que a gente também pode levantar depois, existem outras, mas eu comentei as principais que eu acho. E eu quero gastar um tempo agora falando do que fazer. E aqui eu não vou ser exaustiva, eu vou falar bastante coisas do projeto, dos meus projetos, né? Então, mas eu vou começar falando uma coisa que eu acho, na minha opinião, é quase a única que funciona, que são ações afirmativas, tá? Essa curva que vocês estão vendo na tela é uma curva da ATS, né? Uma associação americana que mostra que, por exemplo, essa curva vermelha mostra os PhDs em física, quase 80 anos, né? Em todos os campos. Aí a gente vê claramente após a Segunda Guerra que despenca, mas tem um aumento bastante impressionante. E o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu um conjunto de ações afirmativas nos Estados Unidos que até hoje perdura. Então, não adianta tu fazer pontualmente, mas tu tem que fazer isso de maneira como uma ação de Estado que seja continuada. Tá? Então, nos Estados Unidos, hoje, eles têm um olhar bastante importante, por exemplo, Congresso. Tem que ter um percentual de mulheres convidadas, senão não ganha financiamento. Emprego. Tem que ter uma mulher convidada nas instituições, né? Porque senão não ganha vaga. Então, existe uma série de ações que, de fato, têm surtido efeito. Né? Então, a ação afirmativa é algo que tem que ser feito e que tem que ser feito de maneira continuada para mudar a situação. Não adianta a gente pensar que as pessoas vão abrir mão dos seus privilégios, porque isso não vai acontecer espontaneamente. Outra coisa importante é financiamento, né, pessoal, e política pública, e também com continuidade. Então, aqui eu trouxe para vocês 2 editais que foram muito importantes para essa área de ciência e tecnologia no Brasil, ciências exatas, né, e tecnológicas, que foram os editais de 2013 e 2018 do CNPq, com a MCTIC. Lá em 2013 foi com a Petrobras e a Secretaria Pública para Mulheres, ambos não existem mais praticamente, né? A Petrobras não financia mais pesquisa, ou quase não financia. E esses 2 editais, eles catalisaram um monte de iniciativa no Brasil. Esses dias, eu tenho um projeto chamado Meninas na Ciência, que eu vou mostrar daqui a pouquinho um slide só sobre ele, e nós fizemos um mapeamento, tá aqui do lado, peguei um print screen, vocês podem ir na nossa página aqui, né, da urgs.meninas na ciência, e aqui vai ter lá uma maneira que vocês acessam esse mapa, onde a gente colocou, nós mapeamos alguns projetos que são projetos para atrair mulheres para ciências exatas e tecnológicas. Aqui, então, vocês estão vendo, pessoal, uma proliferação de projetos desse tipo. E isso aconteceu
em decorrência do edital de 2013 e depois de 2018. Então, observem que como é importante, né, editais que são voltados para atrair mulheres ou atrair minorias para a ciência. Realmente, eles são capazes de catalisar as ações. Depois eu trouxe aqui 2 institutos que financiam, institutos privados que financiam pesquisa, né? O Fundo Elas Exatas, que é uma iniciativa do Itaú, e o Instituto Serra Pilheira, que tem também financiado pesquisa e divulgação científica no Brasil. Bom, então, um dos projetos, né, que está aqui, eu estou aqui no cantinho, lá em Porto Alegre, né, é esse aqui, Meninas na Ciência, que nós temos desde 2013, é um projeto de extensão da universidade, um programa de extensão da física da URGS, onde a gente leva pesquisa, faz pesquisa, leva oficinas para as escolas, leva as meninas na universidade, para conhecer a universidade, tem várias ações. Convido vocês a investigar o nosso site, né? Eu deixei aqui, então, os links para o nosso site, o link para o nosso Facebook, que agora tá meio morto, né? Porque só velho vai no Facebook, só eu tenho Facebook agora. E o link aqui para o Instagram, que é um pouco mais moderno, né? Então, que é cuidado pelas bolsistas, porque a pessoa aqui já nem sabe usar direito. Então, eu convido vocês a olharem o nosso site, investigarem um pouco esse projeto, caso vocês tenham interesse de conhecer um pouquinho mais. No âmbito deste projeto, agora eu quero anunciar umas coisas bem recentes, nós criamos, por exemplo, um curso EAD sobre feminismos, que foi lançado no ano passado, mas ele foi gravado em 2019, quando o mundo ainda era presencial, e foi gravado por um pessoal do NAPEAD, que fez um trabalho belíssimo. São 11 módulos, a gente convidou mulheres muito boas para falar sobre coisas distintas, por exemplo, feminismo negro, feminismo trans, mulher no mercado de trabalho, enfim, tem 11 módulos, e vocês poderão acessar gratuitamente na plataforma Lumina da URGS. E também eu entrevistei as mulheres que falaram no curso, então um pedacinho da aula está disponível, digamos assim, uma conversa sobre a aula está disponível nos podcasts. Se vocês quiserem assistir, Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes. Também no âmbito desse projeto, eu e a Márcia Barbosa, que está fantasiada aqui nessa tela, a gente criou uma maneira de conversar sobre essas questões de mulheres na ciência, usando a ideia de arte, né? Botando um pouquinho de arte na coisa. Então, aqui a gente está apresentando a Carlota, eu sou a Carlota, que é uma menina, no começo da peça ela é uma menina, e ela encontra a mãe dela, que está aqui, que tem cheio de estereótipos de gênero, que eu comentei com vocês. Depois ela encontra o professor que está aqui, mascarado, né? A Márcia mascarada, que é uma pessoa sexista. Depois ela encontra um colega de sala. Enfim, ela vai passando pelos obstáculos até se tornar uma cientista, né? E ao longo disso a gente vai intercalando essas cenas com conversas sobre artigos científicos. Então, esse projeto foi criado para discutir, inclusive foi um convite uma vez que a gente teve para discutir esse assunto num bar, né, pela ocasião de um Pint of Science, que é um festival que leva a ciência ao bar, e a gente bolou esses caracteres, esses personagens para debater o assunto de maneira lúdica, mas sem esquecer os dados científicos. E esse teatro agora ele está se transformando num outro projeto que tem relação com esse projeto que o Rodrigo citou no começo ali, que é um podcast de divulgação científica chamado Fronteiras da Ciência. Né? Esse podcast, então, eu sou uma das pessoas que trabalha com ele, né? Das hosts, como a gente chama, da produtora, mas eu não iniciei o projeto. Quem iniciou foi o Marco de Arte, o Jorge Kilfeld e o Jefferson Arenzon, todos professores da URGS, né? O Jefferson e o Marco são professores da física, o Jorge é da biofísica, e semanalmente a gente traz um convidado, conversa com eles, enfim, edita e disponibiliza em podcast. Notem que eles criaram isso em 2012. A gente está começando hoje a 12ª temporada desse podcast. Então, para quem gosta de podcast, convido vocês a baixarem, escutarem. A gente fala sobre diversas coisas, tá? Realmente é bem amplo, desde ciência, biografia, filmes, é bastante variado. Bom, com essa experiência do podcast, a gente viu o podcast crescer muito nos últimos anos, né? Virou uma maneira, eu costumo dizer que o podcast está para a rádio, assim como o Netflix e Amazon Prime estão para a TV. Ou seja, vocês podem baixar um conteúdo sob demanda, vocês podem baixar e escutar quando vocês estão na academia, ou correndo, ou estão no ônibus, enfim. Então,
a fusão de Fronteiras da Ciência com esse teatro que eu acabei de explicar deram origem ao que a gente chama de uma podfiction, que é chamada A Ciência Como Ela É, a Saga de Carlota. Então, a Carlota é aquela moça que eu contei para vocês, que era eu antes, né? Eu era a Carlota, mas agora a gente tem atores de verdade, porque a gente gravou aquele teatro, esqueci de dizer, mas está gravado, inclusive tem tradução em Libras atualmente, ficou muito legal. E nós, então, o Serra Pilheira abriu um edital em 2019, eu apliquei para esse edital, propus o seguinte, contar a vida da Carlota, exatamente o teatro que a gente tinha em mente, discutir os obstáculos de mulher na ciência, né? Mas, então, tem uma história ficcional, baseada em fatos reais e recheada de evidência científica. E aí o formato é, na realidade, uma radionovela, nesse formato de podcast, que hoje em dia se chama podfiction. E esse projeto foi ao ar hoje. Hoje foi a inauguração, foi a estreia do projeto. Nós temos o primeiro capítulo já disponível pelo Spotify, Anchor, onde vocês quiserem. E a Carlota, que era eu e os professores lá, e os personagens que eram a Márcia, agora foram substituídos por um elenco de verdade, né? Então, aqui, a Mel Lisboa é a Carlota, tá? Então, quando o produtor musical lá, o produtor nos viu encenar, ele disse, olha, tá bem interessante o conteúdo, mas as atrizes vão ter que trocar. Então, a gente contratou a atriz de verdade, né? Então, temos a Mel Lisboa, a Fafi Siqueira, a Ilana Kaplan e o Rubens Caribe, que são narradores, enfim. Temos a Jamila Godoy, a Nani People. Bom, aí vocês têm que, se quiserem, né, ouvir, terão que acessar para, enfim, conhecer esse projeto. São 10 episódios que estão disponibilizados a partir de hoje, uma vez por semana, toda segunda-feira. Então, com isso eu fecho a minha apresentação e eu vou abrir minha tela para poder ver vocês e possivelmente responder perguntas, se tomara que vocês tenham. Carolina, muito obrigado pela tua fala. Eu vou interromper a gravação aqui e vou abrir para as perguntas. Tá bem.